nono, finalmente chegamos ao nosso último assunto do ano. A partir de hoje não temos mais aulas de ciências, então, contando de hoje até o finalzinho, né, das aulas, vamos estudar os instrumentos ópticos, beleza? Como sempre, assistam o vídeo, façam as suas anotações e quem tiver alguma dúvida, depois que assistir o vídeo, vai lá no grupo da gente e pergunta: professora, não entendi tal coisa. E aí nós tiramos essa dúvida, certo? Bom, eu tenho certeza que na casa de vocês tem 1, 2, 3 espelhos, né? Então, tem dias que a gente se olha no espelho e a gente fica admirando, pensando: nossa, como eu sou linda, ou como eu sou lindo. Mas existem outros dias que a gente se olha e parece que o espelho vai quebrar, né? Mas, brincadeiras à parte, vocês já se perguntaram como funcionam os espelhos? Em algum momento da vida, por que a gente consegue se ver no espelho? Porque o espelho reflete a nossa imagem. Para a gente entender isso, a gente precisa ter a noção do que são instrumentos ópticos. Bom, esses instrumentos ópticos são objetos que, para que eles funcionem, eles dependem do reflexo da luz. Então, eu tenho dois tipos de instrumentos ópticos. Eu tenho os espelhos e tenho também as lentes. Nessa aula, nós vamos estudar os espelhos. Em aulas posteriores, nós vamos focar na lente, tá? Mas vamos lá, começando a falar um pouquinho sobre os espelhos. Bom, o espelho, ele é um dos instrumentos ópticos mais utilizados no nosso cotidiano. Então, mulheres andam com o espelho na bolsa, os homens também. Para a gente poder dirigir, a gente precisa ficar olhando, né, o retrovisor com espelhos. Então, o espelho ele é muito utilizado no nosso cotidiano e desde muito tempo atrás, tá? Para que o espelho funcione, ele precisa necessariamente da presença de luz. Por quê? Porque a luz ela vai refletir os seus raios nesse espelho. Beleza, então, como é que acontece, pessoal, a reflexão? A reflexão ela pode ser de 3 tipos. Então, nós temos o primeiro tipo, que é a reflexão regular. Como é que acontece a reflexão regular? Vamos supor, né, que eu tenho aqui um espelho. Esse espelho ele está bem lisinho, a superfície dele é plana, é polida, né? E aí a gente joga um feixe de luz. Quando a gente joga esse feixe de luz, né, paralelos, eles vão incidir. Quando eu falo incidir, é como se eles chegam lá no espelho, mas eles são refletidos de volta, como vocês estão vendo aí. E aí, o que é que acontece com esse feixe de luz? Ele incide no espelho e aí, depois que ele incide, ele retorna, ou seja, ocorre o reflexo desse raio de luz, como vocês estão vendo aí na imagem, tá? Então, temos aí uma superfície lisa, plana, polida, que é um espelho, né? A gente colocou a luz da lanterna, vocês podem ver que o feixe incidente chegou lá, né, na superfície, só que depois ele foi refletido, como se ele voltou, sabe? Aí, então, o raio ele incide e depois ele reflete. E é assim que a gente consegue visualizar a nossa imagem. Mas calma que falando, eu sei que é complicado. Eu vou mandar alguns experimentos, né? Alguns vídeos do YouTube mostrando isso. A gente pode, inclusive, fazer até uma aula prática para entender melhor e visualizar, que é o mais importante, né? Então, aqui eu trouxe alguns exemplos. Vocês estão vendo aí onde tem reflexão regular. Vocês estão vendo o quê? O raio incidiu nessa superfície lisa e aí ele depois foi refletido. E quando esse raio é refletido, a gente consegue enxergar. Vocês estão vendo até os olhinhos aí no desenho. Já quando eu tenho uma superfície que ela não é lisa, né, que ela é difusa ou que ela é cheia de relevos, o que é que vai acontecer? O raio ele vai incidir, só que aí a reflexão desses raios vai ser desordenada. Então, não vai refletir por uma única direção.
alguns raios vão ser refletidos para um lado, outros vão ser refletidos para outro, justamente por essa irregularidade da superfície, tá? Então, quando a reflexão ela é regular, como o nome já diz, regular a gente tem que lembrar de algo certinho, né? Significa que essa superfície ela tem que ser lisa e polida, tá? Então, o raio ele incide e depois ele reflete. Temos também aqui a característica de um espelho plano. Bom, os espelhos, eles são planos, né? Para que o espelho ele reflita de forma eficaz, eficiente, ele precisa ser plano. Por quê? Porque precisa ser uma superfície lisa, polida, com um formato plano, para que ocorra exatamente isso aqui, a reflexão regular, tá? Ou seja, quando os raios incidem e aí esse reflexo ele chega aos nossos olhos. Se o espelho não for plano, né, não tiver essa superfície lisa, a nossa visão, a gente não vai conseguir enxergar direito o objeto refletido, tá? E ainda sobre espelhos, nós temos a reflexão difusa. Bom, aqui na reflexão difusa, ela vai ser um pouco mais complicada. Por quê? A luz ela vai incidir, né, em uma superfície toda irregular. Ela pode ser irregular, ela pode ser opaca, ela pode ser translúcida. E aí parte desses raios luminosos vai ser refletida de uma maneira desordenada. Vai ser uma bagunça, a imagem ela vai ficar deformada e a pessoa não vai conseguir enxergar direito. Então aí vocês estão vendo um exemplo, né, de reflexão difusa. Uma superfície toda irregular, a luz ela incidiu e refletiu para os raios, né, luminosos, eles refletiram para para locais diferentes, tá? Então, nesse quesito aí da reflexão difusa, ela fica mais complicada para a gente conseguir visualizar uma imagem diferente da reflexão regular. E aqui eu trouxe, né, o comparativo. Então, se vocês observarem, aí tá como reflexão especular, pode ser chamado de especular, mas a maioria dos livros dos autores utilizam reflexão regular. Só que se vocês se depararem com isso, né, em alguma leitura, alguma videoaula, vocês saibam que é a mesma coisa. Então, aí na primeira imagem, onde tem reflexão especular ou reflexão regular, a gente volta para aquela questão. Nós temos uma superfície lisa, polida, o raio de luz ele incide e ele reflete em uma única direção, tá? Já na reflexão difusa, que vai ser o contrário, tem uma superfície toda irregular, ela pode ser opaca, né? Ela pode ser translúcida, e aí os raios de luz, eles vão incidir, e para refletir, cada um vai para um local diferente, e isso vai prejudicar a nossa imagem, tá, gente? Então, agora eu quero que vocês pensem, se vocês tiverem alguma dúvida, vão lá no grupo para falar, professora, não entendi, mas não se preocupem, porque quando vocês terminarem de assistir esse vídeo, eu vou enviar alguns materiais adicionais para vocês verem na prática como é que ocorre essa questão da reflexão regular e da reflexão difusa, tá? Na próxima aula, nós vamos estudar sobre a formação da imagem em espelhos planos. E é isso, gente.